Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de Saúde e Segurança do Trabalho. E hoje a gente vai falar ali dos princípios e das normas de saúde e segurança do trabalho, tá bom? Me apresentar para você, eu sou o professor Arthur Ribeiro Torrecilhas, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, mestre em engenharia civil e perícia. E pessoal, antes da gente começar essa nossa aula, eu queria dizer um pouco o que se trata essa disciplina, sobre o que nós vamos abordar ao longo de toda essa disciplina. Bom, primeiramente, as condições de trabalho, tá? As atividades laborais em que coloca o trabalhador em risco. E eu quero que você já parta dessa aula em diante, tá? E ao longo da sua carreira também, tendo em mente que a segurança do trabalho, muita gente acha que é só defender o trabalhador e pá. Não. Segurança do trabalho tem a parte da defesa do trabalhador e a gente tem a parte também da defesa da empresa, tá? Porque se a empresa investe em segurança do trabalho, veja bem, eu disse investimento, tá? Eu não disse gasto. Ela tira o dinheiro dela, bota em segurança do trabalho, ela vai ter esse dinheiro retornando para ela de várias outras maneiras, tá? Na forma de maior produtividade, qualidade no produto final, redução de gastos com trabalhistas e outras ações judiciais, tá? Contra essa empresa. E a gente tem também um terceiro carinha ali que vai se beneficiar com a segurança do trabalho, que nesse caso é o governo, o INSS, tá bom? Então, é basicamente isso que nós vamos tratar ao longo de toda a disciplina. E é isso que eu quero que você saia daqui em mente, guardado aí no coração de cada um de vocês, tá bom? Mas vamos lá para o quadro, que eu trouxe 4 imagens aqui para vocês. Eu quero discutir um pouquinho sobre elas, tá? Bom, observando aquilo ali, a gente vê que em 3 dessas imagens tá nítido de que vai dar uma caca, né? Nessa primeira aqui, um senhor pintando um prédio num andaime, né? Sem nenhum equipamento de proteção, sem nenhum sistema anti-queda, e ele tá ali grudado aqui, todo sem apoio algum no andaime para fazer um retoque bem no maquininha aqui do prédio, né? Então, se cair, é morte na certa, tá bom? E a gente vê outra aqui, já vamos colocar aqui a NR que trata sobre isso, NR 35. Professor, o que é NR? Norma regulamentadora. A gente vai discutir bastante sobre isso, tá? E a gente tem outra aqui também, envolvendo eletricidade, NR10, tá? NR10. E esse rapaz aqui, INR 35 também, tá? Esse rapaz aqui trabalhando numa altura, sem nenhuma proteção também, se equilibrando aqui em cima desse outdoor, próximo de redes de alta tensão. E nesse outro caso aqui, uma NR35 também, outro trabalho em altura, tá? E nesse caso a gente tem aqui um trabalhador apoiando a escada em uma concha da retroescavadeira, né? Também nítido de que vai dar uma caca ali, ele vai cair, vai se machucar. E eu tenho aqui uma outra imagem, que daí eu te pergunto, será que esse trabalhador ele está seguro? Vamos lá, vamos analisar. Ele está fazendo o corte de um metal, lixando algum metal com uma maquita. Tem faíscas aqui, fagulhas, né? Escapando. Ele está utilizando uma luva, ele está utilizando um avental, ele está utilizando também ali um óculos de proteção, certo? Mas será que esse avental é o avental correto? Será que essa luva é a luva correta? Será que esse óculos dele é o suficiente? Será que ele não precisaria de alguma coisa que protegesse o rosto inteiro dele? E aí? O que você me diz? Né? E é justamente isso que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. A gente vai ver a respeito de quais equipamentos utilizar, como gerenciar um risco, como reconhecer um risco e quais são os riscos no ambiente de trabalho. Agora eu vou colocar algumas imagens ali no quadro. Se você não tiver muito estômago ou não tiver querendo ver isso, fecha o olho, tá? E a hora que passar eu já aviso você. Vamos lá para o quadro? Então, vamos lá para a primeira? Um acidente que envolve eletricidade, uma pessoa que morreu ali pelo choque elétrico, né? Então você vê a carbonização ali do corpo e da mão. No outro caso também, aqui 2 trabalhadores
que acabaram na instalação de um ar-condicionado, acabou caindo, né? A laje técnica não suportou esses trabalhadores. Inclusive, essa semana no meu prédio, tinha 2 trabalhadores numa laje técnica sem o cinto de segurança contra a queda. Na outra, mais um trabalho com queda, né? Um trabalho que terminou em queda e morte. E por último, lembra aquela imagem que eu perguntei? Será que aquela proteção, aquele óculos daquele trabalhador era suficiente? E a gente vê que não. Um disco da Makita que escapou e rechicoteou no rosto do trabalhador. Tá? Então agora pode abrir o olho. Voltou a imagem do professor. Então, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes, a pessoa pode estar utilizando todos os EPIs corretamente, mas não são os EPIs adequados. Então, para a gente entender melhor e aprofundar nesse sentido, vamos lá conhecer o nosso primeiro conceito. NR 635, acidente do trabalho e introdução à segurança do trabalho. Eu não consigo falar de tudo isso, de todas as NRs e do acidente de trabalho sem antes de falar da introdução do acidente do trabalho, histórico, né, da segurança do trabalho. E para isso eu te convido ao quadro. Vamos lá? Então, de maneira bem rápida, bem simples, a segurança do trabalho ela foi surgindo com o longo do tempo, com o avanço tecnológico e as condições precárias de trabalho, tá? E a gente vai vendo que lá na pré-história, as ferramentas de trabalho, elas eram mínimas, né? Elas eram pequenas, simples, não eram muito complexas e o trabalho ali, ele tinha poucos riscos que o trabalhador enfrentava. Tá? A gente vê aqui uma posição, né, um risco ergonômico ali na coluna, a gente vê ali um risco de radiação solar no sol, a gente vê também um risco com o manuseio ali, de um risco de acidente com o manuseio da foice ou das outras ferramentas. Com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo novas tecnologias e foram surgindo os novos acidentes do trabalho, novos riscos no ambiente de trabalho, tá? Então, houve mudanças de ferramenta, mudanças de atitude, mudanças de condições do ambiente de trabalho. Consequentemente, um aumento significativo nos riscos e no acidente do trabalho. E com o aumento desses riscos e de acidentes, foi necessária então a criação de normas e legislações que assegurassem tanto o trabalhador quanto o empregador. Em 1919, surgiu então as primeiras leis trabalhistas. Em 1977, houve então o surgimento das normas regulamentadoras. Repara, pessoal, que a gente não está tão longe, ó, é recente isso aqui, tá? Temos aí 100 anos do surgimento das leis trabalhistas, tá? Então, a segurança do trabalho, ela ainda é muito recente. Ela tem um longo caminho aí para percorrer. Retornando para o quadro, um outro assunto que eu quero tratar com você é isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, vai pesquisar uma norma, não me digita lá no Google, norma NBR 35 e bate o Enter e pega o primeiro link que te aparecer. Pode ser que aquele link esteja com alguma informação incorreta, algum número digitado errado. Então, sempre que for ver norma, legislações, procura num site de confiança, que é esse site que eu coloquei para você. Vamos lá para o quadro? Olha só, o ENIT é um site de confiança que eu utilizo muito para pesquisa de normas, tá? O ENIT é um site do governo, então você vai lá no Google e digita lá NR35 ou NR1, ENIT, tá? Vai lá e digita isso e pega do site do ENIT. Garanta que você está pegando desse site. Ao todo, são 37 normas, tá? E essas normas, elas são com relação à segurança do trabalhador e de quem emprega também. Muito bem, então, resumidamente, a segurança do trabalho, ela trata-se de um estudo, tá? Onde vai buscar a prevenção de um acidente laboral por conta de fatores de riscos operacionais. Ou seja, ela é um conjunto de medidas que visa minimizar o acidente de trabalho e minimizar as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do trabalhador. Minimizar e proteger os conceitos chaves da segurança do trabalho, tá?
E acidente do trabalho é todo aquele acidente, tá, no qual ocorre dentro da jornada de trabalho daquele trabalhador, ou quando esse trabalhador estiver a serviço da empresa. Vamos supor que você está no Rio de Janeiro e vai até a Bahia para fazer uma venda para sua empresa, fechar um contrato, fiscalizar uma obra. Esse período que você estiver fora do seu local, né, de habitação ali para função do seu trabalho, é um acidente, que ia acontecer alguma coisa, é um acidente do trabalho, tá? Então, acidente do trabalho é todo aquele que causa uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que pode causar a morte, perda, redução ou capacidade do trabalho, seja daquele trabalhador, né? Seja de maneira permanente ou temporariamente. E algumas NRs, né, normas regulamentadoras, que podem auxiliar na prevenção desses acidentes do trabalho, são a NR6, que vai falar sobre os equipamentos de proteção individual, EPI, tá? A gente pode ter uma variação aqui também, os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, tá? E a NR9, que vai sofrer uma alteração recentemente agora em 2021, certo? Que fala do PPRA, onde vai mudar ali o nome para PGR. A ideia é a mesma, entretanto vai mudar alguns pontos da metodologia de execução, tá bom? E existem também alguns incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais, como por exemplo, né, é o FAP e o SAT. Eu já falo sobre ele, tá? Bom, a NR6, ela vai tratar sobre o EPI e ela vai dizer sobre os deveres dos funcionários e os deveres do empregador. Então, ela também vai dizer ali, ó, que tanto quem emprega quanto quem trabalha vai ter os seus deveres, tá? A NR9, ela trata ali sobre o dever do empregador, da elaboração do PPRA ou futuramente do PGR, tá? E manter o posto de trabalho adequado e aplicar todas as normas de higiene ocupacional. O FAP, lembra lá que eu falei do incentivo fiscal? É o FAP. O FAP, ele é o fator acidentário previdenciário. Quando o contratante, né, a empresa, ela paga um imposto em cima do salário do trabalhador, chamado SAT, que é o Seguro Acidente do Trabalho. Ele pode variar de acordo com a gravidade do tipo de atividade econômica exercida. Por exemplo, a construção civil paga o imposto de SAT de 3% em cima do salário do trabalhador. Então, se aquele trabalhador lá recebe R$1.000, a empresa vai pagar R$1.000 mais 3% para o INSS ali do SAT desse trabalhador, tá? Lembrando que o FAP, ele veio para justamente falar o seguinte: empresa, se você investe em segurança do trabalho, você pode reduzir o seu SAT, o seu imposto, até pela metade, tá? Então, acidentes do trabalho, pouco acidente do trabalho, menos essa empresa vai gastar com imposto. Mais acidente do trabalho, mais imposto essa empresa vai acabar pagando, tá? Então, esse é um tipo de incentivo fiscal, que é o FAP, por exemplo. Queda dos trabalhadores. Então, agora a gente vai conhecer a nossa primeira situação problema. Olha só, suponha que numa determinada empresa, 3 trabalhadores estavam atuando ali no 5º andar, tá? Durante a construção de uma obra. E um deles veio a cair e outros foram tentar ajudar a recuperar ali aquele trabalhador que caiu e acabaram caindo junto. Então vamos lá para o quadro, que agora a gente vai conhecer um pouco melhor essa situação problema. Vamos lá? Ó, 3 funcionários, né, como eu tinha falado, que estavam instalando telhas em um prédio de 5 andares, ainda em fase de construção, sofreram um acidente e caíram desse 5º andar. Um deles era o João, o outro era o Pedro e o Antônio. O João acabou falecendo. Pedro e Antônio ficou gravemente ferido. E você, aluno, foi responsável
né? Por fazer a fiscalização e investigar os culpados desse acidente. Você vai ter que verificar qual era a situação de trabalho dessa empresa, se esses trabalhadores tiveram culpa ou se eles foram vítimas ali da empresa, tá? Então, vai surgir alguns questionamentos, os principais são: esses colaboradores, no momento do acidente, eles estavam utilizando os equipamentos de proteção? Quais as medidas preventivas que essa empresa deverá adotar e quais as medidas que ela adotava? Durante a sua investigação, tá? O que você observou? Você descobriu ali, conversando, investigando, pesquisando, consultando, analisando documentos, você descobriu que o João, que é o cara que morreu, ele foi diagnosticado com labirintite e o seu médico proibiu ele de realizar qualquer atividade em altura. Opa, João já sabia da situação e ele mesmo assim trabalhou em altura. Será que ele foi obrigado? Será que ele omitiu com medo de ser demitido? Durante o trabalho, João teve uma crise de labirintite. Pedro e Antônio foi tentar ajudar, mas acabou desequilibrando e caiu junto. Então, a gente já viu ali a situação de como ocorreu esse acidente do trabalho, tá? Então, nessas condições, né, você deve realizar a sua investigação, questionando os funcionários que estavam no local, vendo a situação no momento do acidente, e algumas coisas que você vai procurar ali é investigar se eles utilizavam equipamento de proteção, investigar se eles tinham recebido treinamentos. E como que eu investigo isso, professor? Batata, rapaz, ó. Aplicou treinamento no seu funcionário? Faça ficha de treinamento, peça para ele assinar e arquiva aquele documento na empresa, tá? Deixa lá no RH, deixa lá com o técnico de segurança, com o tecnólogo, com o engenheiro de segurança, tem que estar guardado. Forneceu o EPI para o trabalhador no almoxarifado? Bota lá, faz o trabalhador assinar. Recebi, peguei o EPI de trabalho em altura, peguei o capacete. Porque a hora que dá esses problemas aí, você chega lá para um auditor fiscal ou chega para a polícia da delegacia do trabalho e fala: não, ó, eu forneci EPI, ó. Ele usava EPI, ele teve treinamento, ele sabia como lidar com a situação. Beleza? Retornando lá para o quadro. Então, mantenha a documentação da sua empresa atualizada, tá? E outros, EPIs tem que ter CA, que é o certificado de aprovação, tá bom? Ou autenticação. Bom... para a resolução, então, desse caso, a gente tem que consultar algumas normas. As principais são a NR35 e a NR6. Vamos lá conhecer a responsabilidade de cada um perante essa situação? Bom, com relação à NR6, cabe, né, ao trabalhador usar o EPI somente para a finalidade que se destina. O que a gente vê na obra... o pedreiro, o servente ali utilizando EPI para outras coisas é incrível. Cumprir com as... capacete já virou prato, viu? Já vi capacete virar prato, virar copo para beber suco, é incrível. Cumprir as obrigações sobre o uso com relação ao uso adequado do equipamento. E caso aquele equipamento esteja com algum dano que vá tornar aquele equipamento impróprio para o uso, deve comunicar quem forneceu, né? No caso, o empregador. E com relação a quem contrata o empregador, a empresa ela deve exigir o uso do EPI. Não pode começar a atividade sem antes utilizar o EPI. Orientar e treinar os trabalhadores como usar e como guardar esses equipamentos, tá? E cabe também ao trabalhador aqui, com relação à NR35, atividade em altura, cumprir todas as disposições sobre trabalho em altura, inclusive o procedimento expedido pelo empregador. Uma coisa interessante que eu não coloquei aqui, trabalho em altura, ele só pode começar depois que o engenheiro ou o técnico dá o aval, libera para o pessoal começar a atividade em altura. Trabalho em altura é coisa séria, então antes do trabalho em altura tem que verificar os equipamentos, tem que verificar se todo mundo está bem. E o trabalhador ele não pode ter medo de falar que ele não pode trabalhar em altura, que ele tem medo de altura. Então ele tem que expor isso para o empregador, senão se torna um empecilho e um risco a mais durante a atividade em altura. Vamos retornar lá para o quadro? Então,
ainda com relação ao trabalhador, né, interromper a sua atividade sempre que constatada evidência de risco para a sua segurança e saúde de outras pessoas. A gente já vê no caso lá que o João, né, que faleceu, que estava com labirintite, acho que é o João, ele agiu contra esse item, né? Zelar pela sua segurança e a segurança de outras pessoas. Ele também não agiu a favor deste item. E cabe ao empregador garantir as medidas de proteção estabelecidas na norma, assegurar que todo o trabalho em altura somente se inicie após a adoção de todas as medidas de proteção, garantir que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as particularidades da atividade. Então, o que eu acabei de comentar ali para você, né, que todo o trabalho só pode iniciar após a adoção de todas as medidas de proteção. Avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura. Aqui a gente está falando do PCMSO. PCMSO. A gente vai falar mais para frente dele em outros conceitos, tá? PCMSO, ele é um exame médico rotineiro que o trabalhador tem que fazer, onde vai verificar ali a qualidade e a situação da saúde daquele trabalhador, tá? Antes do início dos trabalhos, efetuar inspeção rotineira de todos os EPIs, verificar se esse EPI não tem nenhum desgaste, não apresenta nenhum defeito que pode colocar a vida dos trabalhadores em risco. Taxa de gravidade, taxa de frequência, conceitos prevencionistas sobre os acidentes. Pessoal, agora a gente vai entrar num conceito aqui mais estatístico, né, da segurança do trabalho. Vamos ver algumas continhas, mas não se desespera, a coisa é bem simples, tá bom? Vamos lá para o quadro? Para a gente introduzir, né, essas contas, eu preciso antes explicar para vocês o histórico, né, de onde que surgiu tudo isso. E aí eu te pergunto, você sabe como que essa estatística vai agregar para a segurança dos trabalhadores? Como que ela pode colaborar no gerenciamento de risco? Então, começamos com esse cara aqui, William Heinrich, onde ele criou a pirâmide de Heinrich, onde ele analisou 75 mil acidentes do trabalho, determinando então um padrão de 1,29,300. Ou seja, esse cara aqui começou com os dados estatísticos na segurança do trabalho. E ele descobriu que a cada 300 acidentes sem lesão, 29 lesões eram não incapacitantes e uma lesão era incapacitante. Aí você fala assim, beleza, professor, mas e aí? Aí calma, porque outros autores também foram fazendo essa pesquisa, com base no entendimento de que, no estudo de Heinrich, ele percebeu sobre a teoria da segurança baseada em comportamento, que é o quê? A segurança comportamental. Ele viu que 95% de todos os acidentes de trabalho eram causados por atos inseguros. Ou seja, eu quero voltar aqui. Ele quis dizer que, vou até voltar aqui para cair o chapeuzinho nele, vamos lá, que esse cara foi muito esperto. Ele detectou que eu preciso conduzir e reduzir aqui, pessoal, na base da pirâmide, que se eu reduzir esse valor, eu caio esse valor e eu reduzo esse valor aqui para menos que 1, tá? Então, para eu reduzir os acidentes gravíssimos, eu tenho que reduzir primeiro os acidentes menores, tá? Com o passar do tempo, foram surgindo outros pesquisadores, como o Bird, que fez o mesmo tipo de estudo, só que com empresas diferentes, tá? E ele descobriu ali aquela proporção também de 1 para 10, 30 e 600. Aí a gente tem também a pirâmide de DuPont, uma empresa muito famosa, até hoje ela existe, né? Que trabalha ali com produtos químicos, produtos plásticos e agropecuários. E no final das contas, ela tirou... todas essas pirâmides foi tirada a conclusão de que é necessário prevenir os riscos na base da pirâmide para que eu consiga evitar os riscos mais graves. E por conta disso, né, com base nisso, foi desenvolvidas equações e metodologias e termos estatísticos para o controle e gerenciamento de acidente no trabalho, tá? Para uma análise de como que está o meu ambiente do trabalho. Então vamos lá conhecer esses termos?
Antes da gente entrar nas equações, propriamente dita, a gente precisa conhecer três carinhas aqui, tá? Olha só, vamos lá. A gente tem que conhecer o significado de horas homem de exposição ao risco, o H. Para mais aprofundamento e para mais informação, vocês podem consultar a NBR 14280 de 2001, tá? Bom, hora homem de exposição ao risco, o H. Como que eu encontro esse H na minha equação, que a gente vai ver daqui a pouco? Ele é a soma de horas trabalhadas, tá? Onde eu vou somar as horas em função de cada trabalhador. Geralmente esse dado é mensal, tá? Por exemplo, na minha empresa eu tenho 5 trabalhadores, 2 são operadores, tá? E 3 são carregadores. Os 2 operadores trabalham 40 horas semanais, ok? Ou seja, eu faço então, mensal, como que eu calculo a carga, a hora de exposição a risco do meu trabalhador? Mensalmente, né? 2 vezes 40 vezes 4 semanas no mês. O mesmo eu faço para esses outros carinhas aqui, ó. 3 carregadores, 20 horas semanais, 4 vezes por semana. 3 vezes 20 vezes 4. Somo esses dois, eu encontro que na minha empresa eu tenho 560 hora homem de trabalho, né? Disposição ao risco por mês. Outro conceito são os dias perdidos. Os dias perdidos são dias corridos de afastamento do trabalho por motivo de lesão pessoal, ou seja, é o intervalo, pelo amor de Deus, não me confundam, é o intervalo entre o dia do acidente e o dia do retorno. Se o cara sofreu um acidente no dia 1 e voltou no dia 18, você vai contar, ó, um dia depois do acidente e um dia antes do retorno dele. Então, vai ser esse período. Professor, conta os dias úteis e não úteis. Sim, conta os dias úteis e não úteis. Meu Deus, pareceu Godines isso aqui, pelo amor de Deus. Então, no total aqui, eu tenho quantos dias corridos? Perdidos, quer dizer? Eu tenho 16 dias perdidos, tá? Nessa situação. Outra coisa também que eu preciso que você saiba é os dias a debitar. O que são dias a debitar? Dias a debitar é uma tabela presente ali na NBR 14280, que são os dias não realmente perdidos que devem ser debitados por morte ou incapacidade permanente, total ou parcial, de acordo com o estabelecido em tabela de dias a debitar dessa norma, tá? Por exemplo, se meu funcionário morreu, ele teve ali morte, né, natureza morte, lógico, 100%, ninguém morre 20%, né? E eu debito 6.000 dias. Eu preciso debitar 6.000 dias, tá? São esses carinhas que eu preciso que você saiba. E agora a gente vai conhecer as equações. A taxa de frequência. O que é a taxa de frequência? A taxa de frequência é uma forma da minha empresa poder entender e determinar qual que é a previsão de acidentes para 1 milhão de horas trabalhadas. Então, quando eu jogo a taxa de frequência, quando eu tenho o resultado da taxa de frequência, quer dizer que eu vou ter... vamos supor que eu acho lá 90, tá? Ter FA igual a 90. Vamos pôr aqui, ó, FA igual a 90. Quer dizer que em 1 milhão de horas trabalhadas, 90 acidentes vão ocorrer, tá? E depois a gente tira um parâmetro se isso é muito ou pouco. Então, FA igual a N vezes 1 milhão de horas, né? Dividido por homem-hora de exposição ao risco. Esse N é o número de acidentes ocorridos dentro da minha empresa. É um dado que eu preciso ter, eu preciso saber. Professor, os acidentes de trajeto entram na taxa de frequência? Não. Por que que não entra? Porque a taxa de frequência, eu vou ter um ambiente controlado, no caso a minha empresa. Se eu vou recorrer, então, a acidentes ali da área externa da minha empresa, eu posso ter um cara bêbado no trânsito, um barbeiro no trânsito, eu posso ter um motoqueiro muito louco no trânsito, posso ter um buraco no asfalto, um cachorro que passa na frente do carro. Então, tem muitas variáveis que eu não consigo controlar. Então, por isso que não entra o acidente de trajeto, né, dentro da taxa de frequência, tá bom? Bom, retornando ao quadro, agora a gente tem também a taxa de gravidade. São só essas duas, tá? A taxa de frequência e a taxa de gravidade. Onde a taxa de gravidade, a ideia é a mesma.
Porém, aqui a gente vai saber com relação às perdas por invalidez e morte causada em acidentes de trabalho na previsão de acidentes para 1 milhão de horas trabalhadas. Naquele primeiro, eu descubro quantos acidentes podem ocorrer estatisticamente dentro da minha empresa, é uma previsão, tá? Dentro de 1 milhão de horas trabalhadas. Aqui eu descubro qual é a probabilidade de acontecer um acidente grave, tá? Aqueles lá do topo da minha pirâmide, dentro de 1 milhão de horas trabalhadas. O meu T vai ser o meu tempo computado em dias a debitar, daquela minha tabela, e o meu H é o hora homem de exposição ao risco, tá bom? Bom, essas equações, elas vão ser utilizadas para a gente poder gerenciar a condição da empresa de forma estatística. Determinando a gravidade de um acidente. Então agora vamos aplicar as fórmulas de taxa de gravidade e taxa de frequência. Vamos lá? Bom, analisando a situação então, considerando a queda de 3 trabalhadores do 5º andar de uma edificação em obras, como que eu determino a gravidade desse acidente? E eu consigo também contabilizar e quantificar alguns dados sobre esse acidente de maneira estatística? Sim, tá? Primeiramente, vamos lá. Calcular a taxa de gravidade, tá? Levando em conta que um trabalhador veio a óbito, certo? Bom, esse trabalhador veio a óbito, então lembrando que a minha taxa de gravidade vai verificar o índice, né, de gravidade da condição do meu ambiente de trabalho em relação a 1 milhão de horas trabalhadas relacionado com o acidente que já ocorreu naquele ambiente, tá? Então, por exemplo, no meu T, eu vou ter que utilizar a tabela de dias a debitar, tá bom? Bom, se o funcionário morreu, dias debitados, 6.000. Então, vai ficar G igual a 6.000 vezes 1 milhão dividido por H. Só que veja que eu não passei o H para você, né? Eu não te passei essa informação de quantas horas de trabalho eu tenho na minha empresa. Então, para isso, eu preciso te passar alguma informação. E a informação que eu te passo para você calcular o H é que na empresa tem 150 funcionários e todos eles têm uma carga de trabalho de 220 horas mensais. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer a carga, a quantidade de funcionário vezes a quantidade de horas trabalhadas por mês. Então, 150 vezes 220, isso aqui vai dar, vai um, sobe outro, 33.000. 33.000 horas trabalhadas, certo? Vou colocar nessa equação e eu vou chegar no seguinte resultado, que a minha taxa de gravidade é 181.818. O que isso quer dizer, professor? 181 mil, tá? E aí? O que eu faço com esse número, né? Vamos lá pro quadro? Olha só. Eu coloquei um padrão aqui para vocês, tá? Um parâmetro, quer dizer. Esse parâmetro, presta bem atenção. Esse parâmetro eu peguei de uma literatura, tá? Eu peguei de um trabalho onde, para aquela empresa, ele aplicou essa taxa de gravidade em várias... Ele aplicou essa taxa de gravidade em várias empresas, em várias situações, e ele utilizou esse parâmetro para classificar se ela era boa, muito boa, ruim, grave, tá? Você pode moldar esse parâmetro para a sua empresa ou consultar outros trabalhos, outros artigos com relação a isso, tá bom? Então vamos lá para o quadro? Olha só, de até 500, a empresa está numa condição muito boa, ela está em... A condição de trabalho ali com relação a acidentes graves está boa, raramente vai acontecer um trabalho. De 500 a 1.000 está boa. De 1.001 a 2.000 já começa a piorar, está ruim. E acima de 2.000 está péssimo. Professor, mas deu 181.000. Por quê? Teve uma morte. Agora vai brincar. Pega essa equação, entra lá na tabela da norma
e e faz uma brincadeira lá, coloca assim, olha, aconteceu ali uma perda de um dedo, uma perda da visão, né? E vai trocando a quantidade de dias a debitar para verificar como que altera esse resultado. Você vai ver que é bem interessante as respostas que você vai conseguir, tá? Agora vamos ver a taxa de frequência. Bom, com relação à taxa de frequência, é a mesma equação, tá? E a gente vai ter aqui, ó, que em uma empresa com 100 empregados, cada um trabalhando 220 horas por mês, ocorreram em certo mês 2 acidentes típicos. Então aqui, ó, ela já passou para nós, né? A gente já tem ali, a gente já tem o H, que no caso é 100 vezes 220, que dá 22.000 horas, tá? Muito bem. Então, quando ele passa para mim que aconteceu 2 acidentes típicos, é esse carinha que eu vou colocar aqui no N. Agora presta atenção, coisinha de concurso, tá? Se eu te falei para calcular a taxa de frequência de 2 acidentes típicos, você não vai misturar. Vamos viajar um pouco aqui? Vamos fazer um jeito melhor? Se eu falei para você calcular a taxa de frequência de banana, você não vai lá e vai calcular a taxa de frequência de banana e maçã, tá? Se eu te passei lá 2 bananas, 3 maçã, 4 arroz, você não vai misturar tudo isso e calcular uma taxa de frequência só. Você vai fazer uma taxa de frequência para banana, uma taxa de frequência para arroz, uma taxa de frequência para maçã, tá bom? Então é basicamente isso. Acidente típico é uma coisa, acidente grave é outra, então você vai verificar a taxa de frequência para cada um, tá bom? Muito cuidado com isso. A não ser que o texto, na interpretação, te peça para calcular a taxa de frequência total, tá bom? Vamos retornar lá para o quadro? Então, outra questão, vamos voltar aqui para mim também. E às vezes ele te pede para calcular a total, mas ele coloca lá taxa de frequência. No mês ocorreram 2 acidentes típicos, 2 graves, 3 quase acidentes e 2 acidentes de trânsito. Calcule a total. Aí você vai lá e pá, soma tudo. Pronto. Ó, errou. O trânsito, acidente de trânsito, não entra dentro da taxa de frequência, tá? Acidente de trajeto, tá bom? Então, muita atenção com isso. Vamos retornar para o quadro? Então, vamos lá. Apaguei ali. Eu vou colocar aquele 2 vezes 1 milhão dividido pelo meu 2.220, que é o meu H, tá bom? Sendo assim, eu chego em taxa de frequência de 90,91. Vamos arredondar isso aqui para 91? Ficar mais fácil? 91, tá? Quer dizer que em 1 milhão de horas trabalhadas, vai acontecer ali 91 acidentes típicos. Professor, como que eu tiro um parâmetro disso? Também coloquei ali para você, ó. Até 20, muito bom. 20,1 a 40, bom. De 40,1 a 60, ruim. Acima de 60, péssimo. Então, a condição de trabalho dessa empresa está péssima. É uma empresa que precisa melhorar e muito ali o seu ambiente de trabalho, tá? A gente pode tirar aqui, né, uma coisa mais visual dessa taxa de frequência, é aqueles placar assim que coloca nas empresas, estamos tantos dias sem um acidente de trabalho, né? Então, já pode tirar ali a média que uma empresa que tem 2 acidentes típicos ao mês, né, num determinado mês, a gente já vê que aquele mês estourou a taxa de frequência dela. Um breve momento de interação, então se você tem alguma dúvida, faça sua dúvida e a gente já volta, tá bom? Até daqui a pouco.
Então, pessoal, antes da gente retornar para o nosso próximo conceito, tem um recadinho para você. Vamos lá para o quadro? Bom, o recado que eu tenho para dar para você é para você fazer a avaliação do Avaliar 20.2, tá? 2020.2. A gente pede para que você faça a aplicação desse questionário na avaliação institucional até o dia 7 de novembro, ou seja, até amanhã, tá? E é muito importante que você participe. Por quê? Porque você dando a sua opinião, a gente pode melhorar, a gente pode saber os pontos fortes, pontos fracos e onde precisa ser acertado na instituição, tá bom? Para que a gente sempre passe para você um trabalho com qualidade, uma educação ali, com um trabalho com eficiência, tá? Então, acesse ali pelo seu portal AVA, faça ali o questionário, responda o questionário, que é muito importante que a gente saiba a sua opinião com relação à instituição, tá bom? Pessoal, então vamos lá para o próximo conceito? Lei 8.213, responsáveis pelo acidente e benefícios previdenciários. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre esses benefícios, quem é o responsável quando ocorre algum acidente e sobre a Lei 8.213. Vamos lá para o quadro? Bom, primeiramente, com relação à Lei 8.213, de 91, ela vai trazer para a gente o que é uma doença profissional e o que é uma doença do trabalho, tá? E olha só, a doença profissional é aquela que foi adquirida em virtude do exercício do trabalho relacionado a certa atividade. Por exemplo, saturnismo, intoxicação provocada pelo chumbo, tá? Doença do trabalho é aquela que foi adquirida em virtude das condições nas quais o trabalho é executado. Por exemplo, disacusia, né, que é a surdez. E aqui, ó, eu quero que você preste atenção nessas palavrinhas-chave, tá? Adquirida. Doença profissional é aquilo que você adquire, ou seja, você não tinha, você teve por conta do tipo de trabalho que você executa. Um minerador que, sei lá, trabalha numa mina de carvão, ele vai ter uma doença profissional, porque ele vai inalar aquele pó, aquela fuligem, tá? Já a doença do trabalho, ó, profissional, está voltada para a profissão, o tipo de atividade. Do trabalho está relacionado ao local. Lembra assim, onde você trabalha? Eu trabalho na boate, certo? Opa, na boate, é. E faz muito tuxe-tuxe lá dentro, certo? Então, eu vou adquirir as condições daquele local de trabalho, vai me provocar a surdez, porque é um baralho. É um trabalho com muito barulho, tá bom? Misturei baralho com barulho ali, barulho com trabalho. Bom, alguns exemplos de acidente de trabalho: um desabamento, inundação, incêndio e demais casos casuais decorrentes de força maior, ação de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado a qualquer pessoa, uma ofensa física por motivos de disputa que tenha relação ao trabalho, ações imprudentes, negligentes ou com imperícia de qualquer pessoa, doenças provenientes de contaminação acidental do trabalhador no exercício de sua função ou ao longo do tempo exposto por algum agente tóxico. O que mais? Agente corrido, né, fora do local e horário de trabalho em virtude de tarefas pela empresa, por exemplo, viagens de trabalho, e no percurso da residência para o local e do local para a residência, em qualquer meio de transporte, seja de mototáxi, de Uber, de ônibus, a pé, de bicicleta, carro próprio, carro da mãe, carro do pai, do tio, da vizinha, não importa, tá? Agora, não são doenças do trabalho, ó, não são doenças do trabalho. Aquela doença degenerativa, tá? Características do grupo etário, por exemplo, catarata, salvo exceções onde você prova o nexo, tá? O nexo da doença com o local de trabalho. Por exemplo, a catarata, o acidente de trabalho, tá? Relacionado à catarata, ele vai pegar ali as pessoas que trabalham com locais onde fica exposto, né? Tem os olhos expostos à radiação
E também calor, locais com muito calor, geralmente esses trabalhadores expostos ali a muita temperatura quente, radiação, eles desenvolvem a catarata, certo? Agora, se no local de trabalho não tem calor nem radiação e a pessoa desenvolveu catarata, não tem nexo, não bate as informações, tá? Então, não é considerado um acidente de trabalho, tá bom? Então, retornando lá para o quadro, nesse caso, né, é uma característica do grupo etário. Acidente não é acidente de trabalho, é aquele que não incapacita o trabalhador de exercer sua atividade laboral. Por exemplo, pegou uma gripe lá. Não é, tá? Não é acidente de trabalho. E aquela doença endêmica adquirida ao trabalhador que não tenha relação com o ambiente de trabalho. Por exemplo, a dengue. Aqui tem uma pegadinha, tá? E qual que é a pegadinha? A dengue, tá? Vamos supor que o trabalhador pegou dengue. É um acidente de trabalho? Não é um acidente de trabalho, porque ele pode ter pego na casa dele, na casa do tio, sei lá, tá? Agora, esse trabalhador pegou acidente de trabalho. Um monte de outras pessoas daquele local começou a ter dengue também. Pegou acidente de trabalho, professor, tá? Pegou dengue. Tá? Um monte de outras pessoas começou a pegar também dengue daquele local, começou a adoecer por dengue. E aí, houve uma inspeção do Ministério do Trabalho ou uma denúncia e foi comprovado que naquela empresa, no fundo do quintal, lá no monte de pneu, tinha um monte de pneu, água parada, infestado de mosquito da dengue. Aí sim é um acidente de trabalho, porque teve nexo com o ambiente de trabalho. Então, aquela empresa, por conta do risco biológico, né, a falta de cuidado com relação aos riscos biológicos da empresa, desenvolveu ali a probabilidade, né, o risco de contaminar os trabalhadores com dengue, tá bom? Então, acidente de trabalho nesse caso, sim. Caso não tenha anexo, não é. Vamos retornar lá para o quadro? Ocorreu um acidente de trabalho, o que tem que ser feito? CAT, tá? Que é o comunicado de acidente de trabalho. Ela tem que ser emitida no momento ou no máximo no dia útil seguinte da ocorrência do acidente. Em caso de morte, ela tem que ser feita imediatamente. Qualquer um pode fazer a CAT. Pode ser o próprio trabalhador, o médico que atendeu o trabalhador acidentado, o sindicato, familiar e as autoridades. A CAT hoje em dia se preenche pela internet, online, tá bom? O acidente ou doença do trabalho, né? A empresa ela vai ser responsável por pagar auxílio ao trabalhador até o 15º dia. Após o 15º dia, quem vai custear isso é a Previdência. Ela é responsável pelo fornecimento do auxílio ao trabalhador. Esse trabalhador vai passar por uma habilitação e reabilitação profissional, caso ele seja incapacitado ali temporariamente ou permanentemente, ele vai passar por uma habilitação e reabilitação profissional, um auxílio. Vai receber o auxílio acidente. Caso ele não consiga se reabilitar, se reestabelecer no mercado de trabalho de qualquer maneira, ele vai ter, então, o direito à aposentadoria por invalidez. Caso esse trabalhador ele retorne, né, ao seu trabalho, ele perde a aposentadoria por invalidez, tá? A habilitação e reabilitação profissional, então, como eu falei, é o benefício que vai consistir ali na habilitação e reabilitação daquele trabalhador, né? O auxílio acidente, ele é concedido àquele trabalhador acidentado que, após a sua recuperação, ficou com alguma sequela, né, que reduziu a sua capacidade de exercer suas atividades laborais. A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido àquele trabalhador que fica incapacitado e a pensão por morte é um benefício concedido aos dependentes daquele trabalhador que por conta da sua morte, né, esses dependentes acabam ficando amparados ali com 100% do salário daquele trabalhador quando ele faleceu, tá? Ou também a pensão por morte ela pode ser aplicada quando há o desaparecimento seguido de morte presumida judicialmente, ou seja, sumiu, ninguém achou o corpo, não apareceu nunca mais, deve estar morto, né? Então, é nessas condições que ocorre aí esses benefícios do governo. Direito e benefícios dos acidentados. Bom,
A gente viu em outros conceitos ali alguns benefícios ao trabalhador e agora a gente vai encarar ali uma situação, problema para poder resolver ela. Vamos lá para o quadro? Então, considerando, né, que o acidente ocorrido lá no 5º andar, onde os funcionários caíram do 5º andar e um morreu e 2 ficaram gravemente feridos, né? Esses funcionários e os seus dependentes vão ter algum tipo de direito ou algum benefício? E quem que seria o responsável por esse acidente, tá? Bom, nesse caso, após a queda do 5º andar do edifício, né, ainda em processo de construção, dos 3 que caíram, 1 acabou falecendo, no caso João, e 2 ficou gravemente ferido, Antônio e Pedro. A construtora ela vai ser responsável pelo acidente apenas se for provado que ela cometeu alguma infração com relação às normas de legislação trabalhista. Caso contrário, ou foi um ato infortúnio, né, um acidente mesmo, ou esses trabalhadores agiram de maneira imprudente contra as responsabilidades deles, tá? Lembrando lá da NR6 que todo mundo tem suas responsabilidades, tanto empregador quanto empregado. Os dependentes de João, o trabalhador que veio a falecer, vão possuir o direito de pensão por morte. E aqui eu quero fazer um adendo. Eu vou abrir um quadro em branco para poder discutir uma coisa com vocês. A pensão por morte, existe uma tabela, tá? Existe uma tabela que vai determinar quem tem os direitos por pensão por morte. Basicamente, todos os filhos, tá? Existe lá 1º grau, 2º grau e 3º grau, tá? Daí aqui entra filhos e mulher, aqui entra alguns outros dependentes e aqui outros parentes dependentes, tá? Pai, mãe, depois entra outros parentes distantes. Deixa eu limpar esse quadro. Tá. Basicamente, pensão por morte é o seguinte: pessoas, né, filhos com 21 anos, no máximo, passou de 21, não recebe mais a pensão, tá? Tem 21 anos, tem mais que 21 anos, tá? Tem mais que 21 anos. Só que tem algum problema, tem alguma incapacidade onde ele não consegue se manter sozinho com uma renda, então ele tem direito ali a essa pensão, tá? Vamos supor, então, que também tem um filho lá com 21 anos que acabou caindo e precisa e está ali afastado do trabalho. Até o seu retorno, ele também vai receber, tá? Limpar o quadro ali de novo. E a esposa, né, a mulher, aí a gente tem uma tabelinha bem complicadinha, que é o seguinte: tem que estar 2 anos ou mais juntos, tá? E se ela tem lá 21 anos, ela vai receber, eu não lembro os valores de cabeça agora, mas ela vai receber 3 anos de pensão, por exemplo, tá? Se ela tem 30 anos, ela vai receber 5 anos de pensão, então é conforme a idade. Até que, eu não lembro agora se é 44 ou 45 anos, tá? Ela tem a pensão vitalícia. Beleza. Esse tipo de aposentadoria, ele vai conceder 100% do salário da pessoa. Então, vamos supor lá que o trabalhador que morreu, né? O trabalhador morreu e ele tinha um salário de 3 mil, tá? E ele tinha lá um filho, outro filho, tá? E a mulher dele. Beleza. Esses 3 mil vai ser dividido entre os 3. Os 3 vai ter o direito ali ao benefício. Então, 1.000 para esse, 1.000 para esse e 1.000 para ela, tá? Vamos supor que ela tem vitalícia, ela tem, para garantir, ela tem 50 anos de idade, tá? Esse carinha aqui tem 18, esse carinha aqui tem 18. Aí esse carinha fez 21. O que acontece? Ele perde, tá? Ele fez 22 lá, já está com 22 anos de idade. Ele perde o direito e esse outro 1.000 dele é redistribuído para os outros irmãos. Então, esse irmão vai ficar com 1.500, a mãe vai ficar com 1.500. Agora, esse cara aqui fez lá, passou dos 21 anos,
perdeu a pensão, mas a mãe agora ganha 3 mil, ganha na íntegra, tá bom? Então, a pensão por morte vai dividir os valores do salário do trabalhador. Certo? Para finalizar, Antônio e Pedro, que foram os que caíram e ficou gravemente ferido, tá? Durante o período de afastamento, receberam auxílio doença. Caso eles fiquem com sequelas, eles vão receber o auxílio acidente e se eles ficarem incapazes, eles vão continuar a exercer a atividade e, caso eles fiquem incapazes de continuar a exercer a atividade deles, eles vão se aposentar por invalidez, tá bom? Então, assim fica as condições nessa situação problema. Análise de risco e gerenciamento de risco no ambiente de trabalho, análise de causa e efeito. Quando a gente fala de análise de risco, existem uma gama de ferramentas, tá? Existe uma série de ferramentas que vão analisar os riscos no ambiente de trabalho. O objetivo principal da análise de risco é encontrar os riscos no ambiente de trabalho e gerenciar eles para evitá-los, conhecê-los e descobrir como que eu posso tomar medidas para corrigir esses riscos e evitar que eles venham a acontecer. Então, esse é o foco da análise de risco, tá bom? Então, vamos lá para o quadro? Opa, vamos lá. Então, como funciona o gerenciamento de risco? Bom, considerando a queda de 3 trabalhadores do 5º andar de um edifício, né, ainda no processo de construção, como que eu elaboro essa análise de risco? E aí, a gente já tem o seguinte, quando eu vou fazer um mapa das circunstâncias que levaram o meu evento a acontecer, eu vou ter que fazer um processo de investigação, tá? Eu vou ter que mapear o ocorrido. E de que maneira que eu faço isso? Investigando. Investigando o quê? Levantando informações sobre o posto de trabalho, como que era aquele local, as atividades que eram feitas, as condições, as rotinas, as práticas, os equipamentos, maquinário envolvidos, dados pessoais dos trabalhadores. E muitas vezes eu não vou ter essas informações, então eu vou ter que procurar conversar com outras pessoas para entender aquela situação. Vou pesquisar também a rotatividade na função, o ritmo de trabalho, era muito exaustivo? Como que era o ritmo de trabalho? Sistema de segurança, o arranjo da empresa, os riscos no ambiente de trabalho, EPI, EPC que eram utilizados, tá? Horário da última refeição também influencia e N fatores que a gente vai ter que procurar entender e fazer esse levantamento. Tudo isso para a gente poder utilizar nas nossas ferramentas de gerenciamento de risco. Uma delas que eu trago hoje aqui é o diagrama de causa e efeito, ou a árvore, ou mapa de causas, tá? A árvore e o mapa de causas, a gente vai estar trabalhando ali com 3 situações, a sequência, conjunção e disjunção. Vamos conhecer essas 3. A sequência é quando eu tenho uma causa que gera um efeito, tá? Por exemplo, uma prateleira do depósito cheia de coisa que acabou desabando em cima do trabalhador. Eu tenho como causa o excesso de peso e o efeito, o esmagamento daquele meu funcionário. Na conjunção, eu tenho um fato com 2 ou mais antecedentes, então são 2 causas para um efeito. Exemplo, um operador embriagado dirigindo um equipamento defeituoso. O operador sem condições de pilotar e o equipamento defeituoso acabou fazendo com que o maquinário tombasse, matando o operador e ferindo outros 2 trabalhadores, tá? E eu tenho a disjunção, quando eu coloco vários fatos, vários efeitos com o mesmo antecedente ou com outros antecedentes, tá? Por exemplo, operar embriagado em equipamento defeituoso. O uso inadequado do maquinário acabou gerando a explosão do maquinário, um incêndio no galpão, teve vários materiais perdidos e um funcionário acabou perdendo o braço. Quando eu for fazer essa análise, para cada ambiente ou para cada ponto de análise, eu vou estar utilizando, eu vou estar verificando vários outros subfatores, subsetores, tá? E eu vou analisar o indivíduo, certo? A tarefa, materiais e o meio de trabalho. Começando pelo indivíduo,
eu vou estar verificando a modificação psicológica, se era um ambiente estressante, se era um ambiente que envolvia muito cansaço mental, a modificação fisiológica, né? Se esse trabalhador ele trabalhava muito tempo, ficava com sono, era algo monótono, né? Se ele ia trabalhar embriagado, a formação, tá? Se ele tinha experiência, se faltava treinamento, isso tudo é o indivíduo. E o ambiente moral, se o clima social no ambiente de trabalho era um clima bom, se era uma empresa onde todo mundo se dava bem ou se tinha confusão ali dentro direto, tá? Analisando a tarefa, eu vou verificar o modo operacional desse trabalhador. Por exemplo, interpretação incorreta de como executar a tarefa, antecipação da ação. Ele entendeu certinho o que ele tinha que fazer, né? O uso de equipamento ou máquina, por exemplo, máquina em mau estado de conservação, tá? Ou sem nenhuma manutenção, sem nenhuma uma vistoria naquele equipamento, está sendo utilizado de maneira errada. Os EPIs e os EPCs, certo? Equipamento de proteção coletiva, falta de uso ou uso incorreto desses equipamentos, equipamentos de proteção danificado ou desgastados. E por último também, eu tenho ali, por último não, ainda falta meio de trabalho, né? Material, verificar a matéria-prima. Teve modificação na característica dos objetos de trabalho? Como dimensões, peso, temperatura, né? Às vezes era um material mais leve, acabou ficando um material mais pesado, dificultou uma manobra, ok? As máquinas e o meio de produção, verificar se tinha mau funcionamento, falta de manutenção, falta de dispositivo de proteção no maquinário. Energia, como que era ali os materiais? Ele tinha variação de energia, tinha interrupções, como que funcionavam esses equipamentos, né? E por último, agora sim, a gente tem ali também o ambiente físico de trabalho. Como que era o local de trabalho? Era um local bem iluminado? Tinha temperatura adequada? Tinha muito ruído? Umidade? Então, são pontos que a gente tem que analisar. Então, sempre que a gente... Deixa eu voltar aqui. Sempre que a gente for analisar no método do diagrama de causa e efeito, eu vou pegar lá material e vou verificar quais são as causas e quais são os efeitos para aquele material, tá? E eu vou, indivíduo, verifico tudo isso para indivíduo, para tarefa, para material, para meio de trabalho e também ali para o meio ambiente, tá? Então, dessa maneira, eu consigo ali quantificar esses meus riscos, analisar quais são os riscos daquele ambiente, quais são os riscos presentes e quais as medidas que eu vou tomar para solucionar o problema que eu encontrei, tá bom? Isso é gerenciar e identificar os riscos no ambiente de trabalho. Estudo da árvore de causas. Então, agora vamos tentar analisar ali uma situação e desenvolver uma árvore de causas com base nela. Vamos lá? Como que essa, né, levando em consideração ali a situação de uma equipe que trabalhava no quinto andar e acabou caindo, né, desse prédio, como que essa situação pode ser analisada, investigada? Quais os métodos de análise que eu posso utilizar? Quais as conclusões que eu posso tirar a partir desses métodos, né? E como que essa análise em questão deve ser finalizada? Como que eu concluo essa minha análise? Bom, lembra que eu comentei em conceitos anteriores que a gente tem que verificar ponto a ponto, né? Indivíduo, tarefa, meio ambiente e etc. Material. Então, eu vou lá e vou analisar com base ao indivíduo. Eu verifico as causas e os efeitos. O efeito principal é o acidente resultando na queda dos meus trabalhadores do quinto andar. Nesse caso, eu tenho uma conjunção, que eu tenho ali a partir de 2, eu gero 1. Duas causas geram um efeito. Quais são as causas? Houve imprudência ao executar um determinado serviço em condições inadequadas de saúde. No caso, a gente tinha que um dos trabalhadores, ele sentiu tontura, né? E acabou caindo do quinto andar. Falta de treinamento
né, da NR6 e da NR35. Então, foi constatado também que os trabalhadores não utilizavam equipamento de proteção e eles não tinham os treinamentos necessários ali para executar uma atividade em altura e também não tinham treinamento de como utilizar os equipamentos de proteção individual, tá certo? A gente vai analisar também a tarefa, mais uma conjunção, né, que houve então no método de tarefa, houve a falta de medida de proteção para os trabalhos em altura e a falta do uso dos EPIs e EPCs. Ainda, como efeito, a gente tem a queda desses trabalhadores do quinto andar, tá? Na condição de meio ambiente, no meio ambiente a gente vai ter uma sequência, onde era um ambiente alto, apenas essa causa, e um acidente de resultado, um acidente que resultou na queda dos trabalhadores. Bom, professor, está faltando maquinário, está faltando equipamento. É porque não foi identificado nenhum maquinário que envolva essa análise. Então, não preciso utilizar todos esses itens, tá? Eu utilizo aqueles nos quais eu consigo encaixar as situações. Professor, existe só essa ferramenta de análise de risco? Não, tem muita ferramenta de análise de risco, muita. A mais utilizada é a APR. Vamos lá para o quadro? Vou abrir um quadro em branco aqui, ó. A mais utilizada é a APR, Análise Preliminar de Risco, tá? Ela é uma ferramenta onde você vai utilizar 3 tabelas. A primeira tabela é a probabilidade de ocorrer alguma coisa. A segunda é a severidade de ocorrer dessa coisa. Então, ocorreu alguma coisa, quão severa ela é. E a terceira é uma matriz, é a matriz de risco, tá? Risco. Essa matriz de risco, eu vou cruzar a probabilidade com a severidade. Eu vou encontrar um valor. Esse valor vai determinar se é um risco leve, moderado ou grave, tá? Bom, então vamos supor, aí eu tenho padrões, né? Eu vou ter classificações ali, geralmente de 1 a 5. 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente de 1 a 5. Vamos pôr aqui. 1, 5, 4, 3, 2. Aí eu tenho lá, risco 1. Ah, só tropeçou, caiu e torceu o tornozelo. Ah, então é baixo. 2. Cortou o dedinho. 3. Teve uma queda, ficou afastado por tanto tempo. 4. Teve uma queda, teve que ficar afastado e não pôde mais voltar a trabalhar. 5, morreu, né? Então, eu vou aqui do menos a da menos... Opa, desculpa, pessoal, que eu tô falando de severidade, né? Vamos tirar aqui, ó. Vamos aproveitar severidade e aqui eu vou falar da probabilidade, tá? Então, esse exemplo que eu dei foi de severidade, tá? Então, aqui eu tenho do menos severo ao mais severo. E na probabilidade, eu vou falar, olha, há a chance de ocorrer uma vez por ano, ocorre uma vez 6 meses, vai ocorrer com certeza em 3 meses, vai ocorrer nesse mês, vai ocorrer todo dia. Então, eu vou aqui do menos provável para o mais provável. Faço esse cruzamento, tá? E eu cruzo esses valores que eu tracei, por exemplo, 3 e 2. Aí eu venho aqui, né, 3 e 2, acho o valor e verifico se é um risco leve, moderado ou grave. Após identificar, eu vou alencar cada risco e daí eu começo a tomar medidas de prevenção do mais grave, tá? E depois tomando medidas de controle ali pro mais moderado, depois pro leve. Existe também o diagrama de Ishikawa, que eu coloquei no quadro. Vamos lá? Olha só, o diagrama de Ishikawa, ele é mais conhecido também como espinha de peixe, né? Justamente porque parece um peixe aqui, um peixe. Eu coloco o meu problema na cabeça do peixe e eu faço ou diagrama de 6Ms também, né? E eu faço uma análise ao método, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquina. Repara, começa tudo com M, por isso que ele é chamado de 6Ms. 6Ms, tá? Espinha de peixe, 6Ms e diagrama de Ishikawa. Tudo a mesma coisa. Bom, e com base nisso aqui, eu vou conseguindo descobrir quais são os pontos fracos do meu problema, que é a cabeça do peixe, tá? Então, existe uma série ali de
de ferramentas de gerenciamento que a gente pode empregar para poder melhorar um ambiente de trabalho e identificar os riscos de um ambiente de trabalho, tá bom? Pessoal, fazer uma interação, um momento de pausa, se você tem alguma dúvida, eu vi que já teve questionamentos ali, eu já volto para responder você, tá bom? Então até daqui a pouco. Eu vi que a aluna Fran, eu fiquei um pouco confuso com a sua pergunta, tá? Eu acho que eu entendi, eu já vou explicar, mas eu vou dar um tempinho. Se você quiser colocar algum exemplo, exemplificar a sua pergunta, eu acho que eu para ter certeza se eu entendi ela ou não, tá? Então, se você puder mandar lá pelo chat, daqui a pouquinho eu já volto e já respondo ela, tá? Bacana a sua pergunta, bem pertinente. Bom, pessoal, antes da gente retornar, Fran, vou responder sua pergunta, tá? Mas eu só queria mostrar para vocês um negócio que eu achei bem interessante de passar, tá? Vamos lá pro quadro? Ó, eu vim aqui no Google e eu digitei um nome de um artigo que é bem interessante. Eu coloquei APRI Enegep. Enegep é um congresso de engenharia de produção, tá? E vocês vão vir aqui, ó, no aprimoramento da análise preliminar de risco, APR, e clica aqui. E daí faz o download aqui desse arquivo, tá? Só clicar ali para fazer o download, eu já baixei ele aqui. Aí esse nome grandão aqui, ó, aprimoramento da análise preliminar de risco, APR integrado ao diagrama de Chikawa. O que é isso aqui? Peguei o autor pegou pegou duas ferramentas de gerenciamento, tá? E misturou ela. Então aqui ele está contando das ferramentas, está explicando como é que foi feita a análise, né? Aqui as tabelinhas que eu te contei lá, que eu falei para vocês, ó, analisando aqui a probabilidade. Então, ó, categoria 1 a 5. 1, extremamente remota, e 5 a mais frequente. Um critério, né, para poder facilitar aqui o entendimento, uma descrição para facilitar o entendimento.
a tabela de severidade também, 1 sendo uma severidade leve e 5 uma catastrófica. E depois a matriz de risco, né? Matriz de risco. Então, vamos supor que eu peguei a probabilidade 3 e uma severidade 2. Então, cruzo aqui, ó, 3 com 2, 6. 6 a 12 é um risco moderado, tá vendo? E depois ele aplicou, o autor aplicou aqui em várias situações numa obra, tá? Então, ele foi lá, verificou várias etapas da obra e ele utilizou essa ferramenta para identificar os riscos, tá? E para vocês verem como é importante, como é o resultado, ó, aqui é uma adutora, né? E para vocês verem como o resultado é interessante, aqui são as tabelas de aplicação. Vamos pegar essa primeira aqui, ó. Ele analisou a sinalização. Então, ele veio lá, método, material, mão de obra, máquina e meio ambiente, né? Sinalização mal executada, o acesso de pedestre e veículo na área restrita, um tipo de risco, risco de acidente, classificou com uma probabilidade 2, severidade 1, então é um risco de nível tolerável. O que pode ser feito para melhorar? Melhorar a instrução, blá, blá, blá. Então, ele foi analisando para várias atividades e, no final, olha como é importante o gerenciamento de risco. Ele conseguiu identificar o percentual de risco físico, químico, ergonômico, biológico e de acidente em cada atividade, tá? E no final ele identificou que a maioria dos riscos são os riscos de acidente, tá? E principalmente no procedimento 5 e no procedimento 4, onde teve maior índice ali de riscos não toleráveis, né? Risco gravíssimo, certo? E esses riscos acontecem principalmente no meio ambiente e com as máquinas. Então, a gente já vê que nesse tipo de... Voltando aqui para mim, que nesse tipo de atividade, a gente já consegue observar que esse risco, ele envolve muito... ele é muito perigoso para os tipos de atividade de escavação e com os maquinários por perto. Então, agora, só voltar lá para a dúvida, eu já volto para responder essa pergunta, Fran. Você perguntou assim, é possível implementar medidas de controle eficazes, mesmo sem compreender o motivo que levam ao acidente de trabalho? Vamos lá, sim, é possível, tá? Por exemplo, lembra lá da nossa pirâmide? Que a gente busca evitar aqui embaixo para prevenir acontecer coisas aqui em cima? Às vezes, numa análise de um acidente de trabalho, a gente pode estar... observando, vamos supor, deixa eu ver aqui um exemplo. Queria um exemplo prático aqui agora. Vamos supor que isso aqui é um tijolo, tá? Vamos supor que isso aqui é um tijolo. E eu vou lá e eu analiso uma situação onde um tijolo pode cair na cabeça de um trabalhador, tá? Muito bem. Se eu previno esse acidente de acontecer... né? Vou lá e coloco o capacete no trabalhador, coloco uma tela de proteção onde o que cair lá de cima desse prédio não afeta esse trabalhador. Eu posso estar prevenindo também uma série de outras coisas. Por exemplo, tijolo vai cair na cabeça do trabalhador, bota um EPI nele, capacete, tá. Mas pode ser que caiam outras coisas que não sejam tijolo. Pode ser que caiam, sei lá, uma ferramenta. Então, observa, eu não preciso saber todos os tipos de risco do meu trabalho, mas sabendo alguns e colocando as medidas necessárias ali para proteger o trabalhador, eu posso evitar outros. Acho que eu respondi a sua pergunta. Vamos lá para o quadro de novo, que tem mais uma pergunta aqui de Teixeira de Freitas, também da Bahia, da aluna Joelza. Quais são as principais atividades de segurança do trabalho? Bom, então retornando aqui para mim, as principais atividades da segurança do trabalho é controlar o meio ambiente, tá? Meio ambiente, quando eu falo, é o ambiente de trabalho, não é só a natureza não, é meio ambiente de trabalho, tá? Controlar e evitar que os trabalhadores se machuquem
e evitar também, melhorar a qualidade de vida daqueles trabalhadores, melhorar também a produção de uma empresa. Então, aquilo que eu comentei no começo da aula, a segurança do trabalho não é só cuidar do trabalhador, mas é também cuidar de quem emprega, da empresa. Um ambiente com uma boa qualidade de vida, com uma boa segurança do trabalho, você vai ter uma produção muito boa, certo? E para a gente concluir, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação. Um grande abraço ao Polo de Bahia e todo mundo que está assistindo a gente. E para a gente concluir, eu preciso recapitular alguns assuntos com você. Vamos lá para o quadro? Para finalizar, né, a gente discutiu ali sobre os acidentados, os trabalhadores acidentados, falamos da doença profissional, doença do trabalho, falamos de alguns programas de prevenção, da estatística na prevenção de acidentes e assim a gente concluiu essa nossa primeira aula, tá? Grande abraço a todo mundo, bons estudos e até a próxima.